Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Como nós costumamos fazer, esse vídeo vai se dividir em duas partes. Primeiramente, a gente vai fazer a Léxio Divina e depois a gente vai fazer o estudo bíblico. A Léxio de hoje, eu separei um dos textos da liturgia diária do Antigo Testamento, segundo Macabeus, segundo livro de Macabeus, capítulo 6, versículos de 18 a 31. Como é um texto um pouco mais longo, eu não vou repetir o texto, mas eu recomendo vivamente que você, quando tiver com a sua Bíblia, você lê com mais calma, que você vá ruminando o texto, fazendo uma leitura orante, para aí que então você possa preparar melhor o seu propósito e aplicar isso na sua vida, ok? Então vamos lá. Senhor Jesus, enviai teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigam a vida eterna. Amém. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Eleazar era um dos principais doutores da lei, homem de idade avançada e de venerável aparência. Quiseram obrigá-lo a comer carne de porco, abrindo à força sua boca, mas ele, preferindo morrer gloriosamente a viver desonrado, caminhou espontaneamente para a tortura da roda. Primeiro comentário, para a gente pensar um pouco nesse texto. Eu sei que isso vai primeiramente parecer mais um estudo bíblico do que uma léxio, mas eu acho que a gente precisa tirar isso do caminho em primeiro lugar. Os judeus, eles tinham essas normas de natureza sanitária com relação a uma série de alimentos que eles não podiam comer. Não vou me demorar nisso, eu posso fazer um outro vídeo depois sobre as regras de alimentação judaicas e por que elas não valem mais para o Novo Testamento. A gente vê no próprio Ato dos Apóstolos, quando o anjo aparece para Pedro com o lençol cheio com os animais que não era permitido aos judeus se alimentar. E aí ele fala, né, o que Deus purificou não chame você de impuro. Então existe toda uma questão ritual, existe toda uma questão de normas sanitárias que são diferentes das normas de lei moral, do decálogo, dos 10 mandamentos, normas rituais também que seguem válidas até hoje. Então a gente vai tratar disso num outro vídeo. O que é importante a gente ver aqui. No contexto desse livro, os judeus eles estavam sendo governados por um sujeito chamado Antíoco Epifânio, acho que era Antíoco Epifânio, que era um governador daquela época, que ele queria impor à força aos judeus uma série de práticas dos gregos, práticas helênicas, né? E aí você vê nesse caso, nesse sentido. Então, assim, qual é o contexto que eu quero trazer para essa leitura? A gente pode aqui substituir carne de porco por uma série de outras práticas que ainda são válidas até hoje, principalmente as leis de natureza moral e moral natural, que hoje em dia a nossa sociedade vem se revoltando cada vez mais. Então, a gente vê que ele deliberadamente, ele não vai atrás para criar uma inimizade, mas quando tentam impingir isto a ele, esses costumes que não são da lei de Deus, ele resiste. Então isso é uma coisa muito importante. A gente não vai ficar batendo de frente, a não ser que a gente tenha todo um preparo, que a gente esteja num ambiente de discussão, de apologética. Do contrário, o nosso maior esforço é a oração e o testemunho na nossa própria vida. Isso a gente vai ver depois o que ele vai falar. Os encarregados desse ímpio banquete ritual, que conheciam Eleazar desde muito tempo, chamaram-no à parte e insistiram que mandasse trazer carnes cujo uso lhe era permitido e que ele mesmo tivesse preparado, e apenas fingisse comer carnes provenientes do sacrifício, conforme o rei o ordenara. Isso é uma coisa importante. O pecado do escândalo. Então, muitas vezes, as pessoas elas tomam atitudes que em si mesmas elas não são pecado, a pessoa não está pecando, mas que ela pode transmitir uma mensagem que é escandalosa, que vai levar o seu irmão a pecar. Alguns exemplos. Vamos supor que você tem um irmão que é alcoólatra. Esse irmão você sabe que ele não pode consumir álcool.
pela moral católica, não existe impedimento a que você consuma álcool, desde que você não se embriague. Porém, você ficar bebendo na proximidade desse seu irmão que é alcoólatra, você está cometendo um escândalo. Você está colocando ele em risco dele pecar. Outro exemplo, vamos supor que você vai viajar com a sua namorada, com seu namorado, e vocês praticam namoro santo. Vocês não pecam, vocês não fornicam, vocês não realizam dentro do namoro de vocês nenhuma das carícias que estão reservadas ao casamento e nenhuma daquelas que são antinaturais. O que acontece? Dependendo, se você for viajar com o seu namorado, com a sua namorada, e vamos supor, vocês ficam na mesma casa ou até no mesmo quarto, você fala assim, mas eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Dependendo de como for, de novo, não tô falando que você em momento nenhum pode viajar com seu namorado, mas vamos olhar a situação de fora. Você é um católico, você é uma católica praticante, você vai viajar com teu namorado, com a tua namorada, sem mais ninguém, e aí você, as pessoas ficam sabendo que foi isso que você fez. Você não pecou. Assim, viajar com teu namorado, viajar com a tua namorada em si não é um pecado. Não é um pecado. Só que o que acontece? Você tem o problema de as pessoas que estão olhando de fora. Vamos supor, você fala assim, viajei com a minha namorada, e quando a gente estava lá no quarto, a pessoa vai olhar, o quê? Ele é católico, praticante, eu sei que ele é, e ele estava no quarto com a namorada? Aí você vai falar, mas a gente não fez nada. Ou mesmo que não esteja nem no mesmo quarto, vocês estavam os dois sozinhos numa mesma casa em quartos diferentes, mas não tinha mais ninguém. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, mesmo que você não peque, você tem que tomar cuidado para não expor as outras pessoas ao escândalo, a induzir as outras pessoas a pensarem que pecar tá tudo bem, ou que as pessoas tomem um mau exemplo. Então você vê, ele não quis nem que parecesse que ele estava comendo a carne que não lhe era permitido. Assim evitaria a morte, aproveitando a oportunidade que lhe davam em consideração à velha amizade. Então essa é uma coisa importante. Vocês reparam aí que os encarregados do banquete eram conhecidos de Eleazar. Talvez você se depare na sua vida com pessoas que foram os seus professores, os seus catequistas, os seus pais, os seus confessores, pessoas em quem você confia. E você vê que essas pessoas estão tomando atitudes que afrontam diretamente o que a igreja ensina. E muitas vezes isso pode gerar um choque, né? Você fala assim, essa pessoa que me formou na fé, ela tá tomando uma atitude que é patentemente errada. E esse drama, esse escândalo, ele vai acontecer na nossa vida. A questão não é por causa da sua amizade com a pessoa que você deve ceder. O Jesus falou, né? Se o seu olho é para ti causa de queda, arranca-o. Eu tô querendo dizer o seguinte, às vezes não é uma coisa tão radical que você vai precisar mesmo cortar contato. Tem vezes que sim, que você vai realmente ter que cortar laços com aquela pessoa porque realmente o mau exemplo dela, o impulso dela te levar pro buraco é muito grande. Mas você deve saber separar muito bem o que é gostar da pessoa e o que é imitar a pessoa. O que acontece? Se aquela pessoa ela tá tomando uma atitude errada, o melhor que você pode fazer é não imitar. Por quê? Se você imita uma pessoa que está tomando uma atitude errada, além dela não estar validando o que você faz, você vai estar aumentando a condenação dela, porque você está sendo perdido por causa dela. Então, muito cuidado com os exemplos que os seus amigos te dão. Estude profundamente, né? E mais do que estudar profundamente, reflita e ore. Viva uma vida de oração e uma vida sacramental. Mas ele tomou uma resolução nobre, digna de sua idade, digna do prestígio de sua velhice, dos seus cabelos embranquecidos com honra e da vida sem mancha que levara desde a infância. Uma resolução digna, sobretudo, da santa legislação instituída por Deus. E respondeu coerentemente, dizendo que o mandassem logo para a mansão dos mortos. Então, uma coisa importante, né? Quanto mais a gente dura no serviço de Deus, quanto mais a gente se esforça para manter fiel a Deus por mais tempo,
quando a gente cai, a gente sente mais duramente essa queda. A gente começa a ficar muito acostumado até a presença de Deus na nossa vida. A gente fica muito acostumado de ser conhecido como aquele cara que é católico, aquela menina que é católica. Você fica muito acostumado com isso e você cai na asneira de pensar que a força vem de você. Não vem. Isso é pelagianismo, a igreja contrária ao pelagianismo. Então é o seguinte, toda força que vem para você resistir à tentação, para você evitar o pecado, essa força vem de Jesus Cristo e da sua cruz, dada a ti pelas mãos de Maria Santíssima. Então isso é uma coisa muito importante. Você vai ver que nesse mesmo livro de Macabeus, eles apelam para a idade de Eleazar, que ele é muito idoso, e depois eles vão apelar para a mãe dos 7 meninos, os 7 irmãos Macabeus, a pouca idade deles, o fato dela ser mãe. Então o que acontece? O pecado, ele geralmente toma essa estratégia, fala assim, não, mas você é muito velho, você vai se sujeitar a isso? Não, você é muito jovem, você tem que curtir a vida. Não, você é homem, você tem que provar sua masculinidade. Não, você é mulher, você tem que ser orgulhosa da sua feminilidade, você tem que ser livre. Não, você é da raça tal, do país tal, você tem que honrar a sua família, a sua raça, o seu país. Cara, tudo que se opõe à sua relação com Deus é lixo. É lixo. Então, a pessoa vai falar o seguinte, não, você é uma pessoa de etnia X. E as pessoas de etnia X, a religião que elas têm que praticar é Y. Não sei se eu tô me fazendo entender, mas existem certas pessoas, aqui no Brasil no caso, mas você também vê populações nativas nos Estados Unidos, ou mesmo pessoas assim que são da mesma etnia, né, mas são de outros países, como por exemplo, você tem uma presença protestante muito forte na Inglaterra. Antigamente era mais, hoje você tem muito muçulmano e muito ateísmo na Inglaterra, mas houve uma época antigamente que ser protestante na Inglaterra era sinal de status, né? Então o que acontece? As pessoas vão associar a sua classe social, a cor da sua pele, o país de onde você vem, o sexo ao qual você pertence, e vão falar, olha, você socialmente está obrigado a fazer isto. Resposta, não, você não está. Você está obrigado a seguir a lei de Deus. Isso é uma coisa muito importante. Você está obrigado a seguir a lei de Deus. Porque sempre vai ter uma justificativa. Sempre vai ter uma justificativa, né? A pessoa vai falar pra você, você é uma pessoa negra e você é cristão. Os cristãos tiveram escravos, né? Muitos negros foram traficados em países cristãos, trabalharam para ordens religiosas católicas e a igreja tolerou a escravidão durante tanto tempo. Cara, antes de ser negro, você é filho de Deus. Você é homem, mas você guarda castidade, você não vai fornicar, você não vai para um bordel, você não vai para tal e tal festa que vai ter tal e tal coisa. Antes de você ser homem, você é filho de Deus. Mas você é de uma família, sei lá, que é da Assembleia de Deus, uma família que é espírita, uma família que é de qualquer religião. Não estou focando especificamente numa religião, estou falando de todas as religiões que não são católicas. Você é filho de um grande professor universitário que é ateu. Tudo que não diz respeito à sua condição de filho de Deus, você não pode sobrepor isso à sua condição de filho de Deus, à sua condição de católico. Sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter alguma condição. E aí é engraçado porque tentam argumentar com relação à idade de Eleazar. E Eleazar fala, não, é justamente por causa da minha idade. Eu guardei a minha fé desde a minha infância. Então isso é uma questão de memória. A questão da gratidão com relação a Deus. O pecado gera essa falta de memória. Lembra, se esforça para lembrar de todas as graças que Deus te concedeu, da família na qual você nasceu, dos bons exemplos que você recebeu, de todos os pecados e livramentos, né? Lembra disso. Lembra de como Deus te amou, se você já foi a um retiro, lembra os retiros que foram bons, as confissões que foram edificantes. Você está disposto a jogar tudo isso fora
por causa desse pecado transitório? Bom, ahn, tá, 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 usar desse, e acrescentou, usar desse fingimento seria indigno da nossa idade. Muitos jovens ficariam convencidos de que Eleazar, aos 90 anos, adotou as normas de vida dos estrangeiros. Seriam enganados por mim, por causa do fingimento que eu usaria para salvar um breve resto de vida. De minha parte, eu atrairia sobre minha velhice, a vergonha e a desonra. Interessante que ele fala, né? Esse breve resto de vida. Ele tá argumentando, sendo que ele é um idoso, mas assim, qualquer pessoa pode usar esse argumento do breve resto de vida. Já dizia Santa Teresinha, para Marte, ó meu Deus, eu não tenho nada mais que hoje. Então essa ideia de assim, mas a vida é tão curta, aproveita, peca, depois você se arrepende, depois você se confessa. Usa justamente o argumento contrário. Mas a vida é tão curta, por que eu não amo e sirvo a Deus agora? Porque quem garante que eu vou estar vivo amanhã? Quem garante que eu vou poder me confessar amanhã? Que eu vou poder me arrepender amanhã? Já dizia Santo Afonso Maria de Ligório, a misericórdia de Deus é prometida não para quem abusa dela. Isso é muito importante. E deixarei aos jovens o nobre exemplo de como se deve viver, com entusiasmo e generosidade, pelas veneráveis e santas leis. Então é importante mostrar para Eleazar, você viver a palavra de Deus não era uma coisa triste, uma coisa pesada. Era uma doação alegre a Deus, com generosidade e alegria. Não é só você ficar cumprindo preceitinho, né? Você ficar cumprindo preceitinho. Eu lembro, tem um amigo meu que era engraçado, que ele tinha muito cara de bicho grilo, né? Um cara altão, barbudo. E ele, assim, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa que ele não era um puritano, né? Que ele batia de frente com o pessoal que era muito puritano. Puritano no sentido de que inventar regras do que a igreja não diz. Então, assim, você demonizar coisas que não são demônios, porque isso também é uma forma de idolatria. Você chamar de pecado o que não é pecado. Então, aquela pessoa que vê a pessoa bebendo e fala, ai, que horror. Você não tá embriagado, você não tá perdendo a linha, você não tá falando bobagem, mas a pessoa fala assim, ele bebe, ele fuma, né? É diferente no caso, sei lá, a pessoa que usa drogas, né? As drogas no sentido de maconha, cocaína, esses tipos de drogas são outro departamento. Posso fazer um vídeo depois falando sobre isso. Ou sei lá, aquela pessoa que às vezes você tem isso, você tem a questão do sedevacantismo hoje na Igreja Católica. A pessoa que vai numa missa celebrada em vernáculo, né? Ou seja, celebrada na língua nacional. E a pessoa fala assim, você vai na missa nova? Não existe esse negócio de missa nova e missa antiga. Existe a missa, o sacrifício da missa no qual se oferece o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Existem sutilezas, existem coisas muito boas a se aprender com a missa em latim. E a tentativa que existe entre muitos clérigos de desprezar ou diminuir ou bloquear a missa de latim é uma coisa indigna e uma coisa que não faz sentido nenhum. Só que o que acontece? A missa em latim e a missa celebrada na língua do seu país são a mesma missa. São a mesma missa, são missas igualmente válidas, onde se oferece o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquela pessoa que fala, eu só vou em missa em latim, aquela pessoa que quando não tem uma missa em latim, ela fica em casa e assiste missa em latim pelo computador. Assistir missa online não cumpre preceito. Assistir missa na televisão não cumpre preceito. Você ficar, desculpa dizer isso, você ficar de palhaçada, você tem uma missa celebrada na língua do seu país, perto da sua casa, e você não vai, você está afrontando a Cristo. Você está afrontando a Cristo, porque o foco da missa é o corpo e o sangue de Jesus Cristo oferecido no altar. Seja a missa rezada em latim, em polonês, em espanhol, qualquer língua. Se está sendo celebrada por um padre vinculado a Roma, você... mas aquele padre, ele faz uma homilia que eu não gosto. Fecha os olhos e reza, meu amigo. Fecha os olhos e reza e aproveita. Porque o que acontece? Mesmo os padres pecadores,
a missa celebrada por eles ainda é válida. Mas por que eu tô falando disso? Tô falando disso porque esse meu amigo, né, que ele era um cara, uma aparência bem bicho grilo, né, e ele tava outro dia, a gente tava voltando de um evento da igreja e ele tava super apressado, né, pra chegar na missa. E aí eu olhei pra ele e aí que eu percebi como meu coração era raso, né? Eu olhei pra ele e falei assim, mas por que você tá tão apressado? Hoje nem é preceito. Ele olhou pra mim com uma cara de surpresa. Então, o que acontece? É bom você cumprir os preceitos? É bom você cumprir os preceitos, mas isso é o básico do amor. Entendeu? Não é, você não vai à missa porque é preceito. Você vai à missa porque você ama Jesus. Então, assim, você ir à missa todo domingo não é nada mais do que a sua obrigação. Mas se você combinou de ir à missa em outro dia da semana, se você tem esse propósito, tem gente que tem, né? Tem gente que é católico de missa diária, ou que não pode ir diariamente, mas que vai 2, 3 vezes na semana. Você fala assim, ah, mas isso não é preceito. Meu amigo, você não ama Deus por preceito, né? Você vê uma pessoa passando fome na rua, vamos supor, né? Você como a CNBB permite, né? Você resolve substituir a sua abstinência de carne na sexta-feira por uma esmola a mais que você dá. Você já deu a esmola. Você vê uma outra pessoa passando fome na rua e você pensa, ah, eu não vou contribuir porque eu já cumpri meu preceito. Você entende o que eu quero dizer? Jesus, ele pede que a gente vá além do preceito. Por isso ele fala, né? A lei tem que estar inscrita no coração, né? Mudar o coração de pedra, lembra que as leis estavam inscritas naqueles tabletes de pedra que Deus revelou no Monte Sinai, e um coração de carne. Então, o que acontece? Não é quando Jesus chega, não é um oba-oba de falar assim, não, agora a lei acabou, todo mundo pode fazer o que quiser. Não, Jesus fala, a lei do amor, ela é mais exigente do que a lei da pedra. Vocês precisam fazer mais do que simplesmente cumprir preceito. Vocês têm que cumprir o preceito e amar aquele que deu o preceito. Então você não vai dar esmola porque a esmola é o preceito. Você não vai dar a missa porque a missa é o preceito. Você vai fazer essas coisas porque você ama. Bom, tudo isso eu tô dizendo aqui, eu me demorei um pouco mais para mostrar. Então o que acontece? Eleazar, ele não estava focado só em cumprir o preceito, ele estava focado em ser generoso. Já dizia São Felipe Neri, né? Longe de mim o pecado é tristeza. Então, você ser um cristão que cumpre o preceito, que cumpre as normas, mas você vive sempre com aquele ombro caído, aquela cara carrancuda, sorumbático, né? Você não dá um bom dia, você tá dando um contra-testemunho. Você não tá mostrando a face da alegria, né? Já dizia São Felipe Neri, longe de mim o pecado é tristeza. Então, o fato de você ser ortodoxamente fiel à doutrina da igreja não quer dizer que você deva ser uma pessoa carrancuda, uma pessoa desagradável. Você deve mostrar a alegria que é viver em Jesus para as pessoas. Isso é uma coisa importante. Então, você vê aqui que para Eleazar é uma alegria estar com Deus, é uma alegria servir a Deus e dar testemunho. Ditas essas palavras, caminhou logo para o suplício. Os que o conduziam transformaram em brutalidade a benevolência manifestada um pouco antes, e consideraram loucas as palavras que ele acabara de dizer. Eleazar, porém, estando para morrer sob os golpes, disse ainda entre gemidos: Ó Senhor, em sua santa sabedoria, vê muito bem que eu, podendo escapar da morte, suporto em meu corpo as dores cruéis provocadas pelos açoites, mas em minha alma suporto-as com alegria, por causa do temor que lhe tenho. Assim Eleazar partiu dessa vida. Com sua morte deu um exemplo de coragem e um modelo inesquecível de virtude, não só para os jovens, mas também para toda a nação. Então isso é uma coisa muito importante. Você abrir mão dos seus gostos, você abrir mão dos seus prazeres e às vezes até da sua própria vida para dar um bom exemplo, é uma obra muito grande, é uma obra muito importante. Então você deve guardar sempre isso no seu coração, tá certo? Bom, pessoal, agora a gente vai passar para a leitura do Evangelho do dia. E na leitura do Evangelho do dia, a gente vai fazer... Só um minutinho, pessoal, só um minutinho. Agora a gente...
Agora a gente vai passar para a leitura do Evangelho do Dia. E na leitura do Evangelho do Dia, a gente vai fazer o estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, ilumina nosso entendimento para compreender e acolher tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todos os séculos. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Então Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começavam a murmurar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nessa casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio para salvar aquele que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ver o que a igreja tem a nos ensinar com relação a esta passagem. A gente vê aqui. Foi São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Vamos ver o que a igreja tem a nos ensinar sobre a história de Zaqueu. Eu vou... aqui. Zaqueu, vamos ver os comentários. Eu vou abrir a Catena Áurea. Tem um amigo meu, o Leonardo Aquino, ele geralmente costuma ler muita Catena Áurea para fazer as reflexões. Vamos ver aqui o que diz Santo Ambrósio. Santo Ambrósio é mestre de Santo Agostinho. Zaqueu se encontra em um sicômoro e o cego no caminho. O cego que ele está falando aqui é Bartimeu. Na passagem anterior, Jesus tinha curado a cegueira de Bartimeu. O Senhor espera a um deles para curar e o outro entra na sua casa. Acerca disso se diz: Jesus passava por Jericó e por essa razão ele escolhe um chefe dos publicanos. Porque quem desesperará se esse encontrou a graça, sendo que ele arrecadava tributos de maneira enganosa. Na verdade, é verdade que ele era rico, mas para que se conheça que nem todos os ricos são ávaros. Então, o que a gente vai ter aqui? Jesus, ele pode curar a pessoa sem que ela o busque, e ele cura a pessoa às vezes que a pessoa vai atrás dele. Ao mesmo tempo que a gente não deve se acomodar e ficar esperando em berço esplêndido que Jesus venha nos socorrer, se você tem energia, se você tem recursos, vá atrás, ajude os pobres, vá à missa, ofereça sacrifícios, faça jejum. Mas se você se sente tomado pela depressão, se você não tem realmente forças mais para se levantar, Jesus ainda assim pode intervir na sua vida. Mas enquanto você tiver força, vá atrás dele, né? Ele vem atrás de Zaqueu e vai atrás de Bartimeu, mas faça o que você puder. Aqui fala, né? Que Santo Ambrósio também fala da estatura, né? Por que se fala da estatura dele e não de nenhum outro? Ele fala, talvez pequeno por sua malícia, pequeno por sua fé. Então, muitas vezes, a gente tem que ver se as nossas dificuldades materiais que a gente está alegando não são uma questão de algo do nosso espírito que não anda bem. Então, às vezes, a gente fala... eu queria muito fazer esse ato de caridade, eu queria muito rezar por fulano, por ciclano, por beltrano, mas eu não posso porque eu tenho que dar atenção para os meus filhos, tenho que dar atenção para os meus pais, eu tenho que fazer tal e tal outra coisa. Mas a questão é, você está realmente gastando todo esse tempo com seus filhos? Você está realmente gastando todo esse tempo com seus pais, com seu trabalho?
Ou existe alguma outra tarefa supérflua que você podia estar tirando do seu dia? Que a sua fé está sendo curta, a sua fé está sendo pequena. Não tô aqui para te julgar. Você indaga isso, reflete isso. Bom, vamos agora fazer o nosso propósito, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Virgem Santíssima, que serviu a Deus como nenhuma outra pessoa nesse mundo, Senhora tão bendita, Rainha excelsa dos anjos e dos santos, moldai o nosso coração para aplicar os princípios que aqui refletimos. Eu sugiro que a gente comece a procurar desculpas para servir a Deus. Comece a procurar desculpas para agir moralmente, ao invés de procurar desculpas para transgredir. Se você tem alguma outra reflexão, algum outro propósito, me fala, tá certo? Bom, vou ficando por aqui. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.